queridos amigos e amigas. Hoje nós vamos conhecer melhor o trabalho de um terapeuta ocupacional. Como ele pode ajudar as pessoas que estão passando pelo processo de recuperação de suas capacidades funcionais e sociais. O papo de hoje, então, é com a terapeuta ocupacional Aline Cardoso. Bem-vinda, Aline! Muito obrigada, Mirna, por estar aqui, pelo convite e pela paciência. Um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu. Então, vamos lá. Qual é o trabalho de um terapeuta ocupacional? Bom, a terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, né? Que ela trabalha com a reabilitação, com a promoção e com o tratamento de pessoas que estão em condições que não apresentam autonomia, que não apresentam independência, em condições de não estar conseguindo voltar, entrar ou retornar na sociedade. Seria mais ou menos isso. E há quanto tempo você trabalha com terapia ocupacional? Eu me formei em 2013, mas eu comecei a trabalhar em 2015. E onde você estudou? Quantos anos? Eu estudei na Unis, Universidade de Sorocaba. São 4 anos de faculdade, né? É uma profissão que é regulamentada. E assim que eu me formei, eu demorei um pouco para trabalhar, mas em 2015 eu já entrei na Pai de Tu, que foi meu primeiro emprego. Primeiro emprego na Pai de Tu? Isso, primeiro emprego. E hoje você trabalha onde? Hoje eu trabalho no Sirva, atualmente, e na Clínica Equipe, os dois em Indaiatuba. O Sirva é uma entidade, uma organização voltada para os o autistas. Autismo. Isso. Nós recebemos crianças lá que têm o autismo, ou que tem o autismo ou que está ainda na suspeita. E Aline, é muito comum as pessoas confundirem terapia ocupacional com fisioterapia. Sim. Qual a diferença aí? Na verdade, a gente vê muito as pessoas algumas vezes falarem: eu quero fazer uma fisioterapia ocupacional. Não, isso não existe. Não existe. Ou é terapia ocupacional, ou é fisioterapia, apesar das duas profissões elas estarem em sincronia, né? Elas andarem, caminharem juntas, elas são diferentes, né? A fisioterapia, um exemplo, quando um paciente chega no fisioterapeuta com AVC, o paciente provavelmente não está desenvolvendo a marcha, ele não está andando. Então, o fisioterapeuta, ele vai lá e ajuda com alongamentos, fortalecimento, a fazer com que ele retome esse movimento, né? Assim, retomando o movimento ou junto desse processo, entra a terapia ocupacional, dando função a esse movimento. Ele pode não estar conseguindo colocar uma camiseta, né? A fisioterapia vai com todos os exercícios, reabilita essa parte do movimento, e a terapia ocupacional, ela dá função. Ela começa a fazer algumas adaptações para que essa pessoa ela consiga desenvolver novamente essa capacidade da autonomia dela e de independência. Que aí entra as atividades de vida diária, que é o vestuário, a locomoção, a alimentação. Então, seria mais ou menos em resumo, o fisioterapeuta dá o movimento e a terapia ocupacional a função ao movimento. E tem muita gente também que acha que terapia ocupacional é só para ocupar a pessoa. Sim. Para dar uma ocupação para a pessoa. Exato. Esclarece pra gente. Isso, a gente escuta muito mesmo que o terapeuta eu vou ali fazer uma terapia ocupacional. Não é assim. A terapia ocupacional, ela não é somente para ocupar o tempo da pessoa, é além disso, né? Nós trabalhamos com atividade humana. Então, quando chega uma pessoa que precisa do terapeuta ocupacional, a gente precisa ver como que ela está desenvolvendo essa atividade humana, né? Que daí entraria bem as atividades de vida diária. Como que ela está desenvolvendo? Ela precisa de uma adaptação? Ela precisa de um ajuste? Ela precisa de um treino? Então, a terapia ocupacional, ela trabalha nessa questão de ocupar a atividade mesmo, de saber como que essa pessoa está realizando a atividade. Se ela está realizando bem, ou se ela está realizando assim de uma maneira errada e precisa de uma ajuda. Então vamos lá na prática, né? Por exemplo, lá no Sirva, que é um centro de acolhimento de crianças autistas, né?
Como que é o seu trabalho no dia a dia, lá, o trabalho do terapeuta ocupacional lá no Sirva? Sim, lá no Sirva somos em 2 terapeutas ocupacionais e nós trabalhamos com as atividades de vida diária nas crianças, né? As crianças que já têm uma idade, a gente sempre estimula elas a fazer as coisas sozinhas, né? O desempenho da independência, da autonomia, não consegue amarrar um cadarço, não consegue se alimentar sozinha, tem dificuldade da coordenação motora, né? De pegar uma colher, algumas vezes precisa de uma adaptação, de um engrossador de colher. Tem muitas crianças que chegam com seletividade alimentar. Quando a gente fala sobre seletividade alimentar, a gente pensa que ele não quer comer porque ele não quer. Não, a criança com autismo, ela tem muitas dificuldades no sensoriais. Então, algumas vezes, ela vê o alimento e ela não quer, porque ela tem esse estímulo que ela tá vendo é muito grande. E não é que nem a gente olhar um alimento e tá tudo bem. Ou quando ela sente o cheiro do alimento, ela sente que nem a gente, de uma maneira ou que algumas vezes a gente não gosta, ou que algumas vezes a gente tolera e come. Elas não, tudo delas, elas recebem com muito impacto, ou com pouco impacto, né? Então a gente trabalha nessas questões sensoriais, né? Estimulação tátil, estimulação visual, estimulação do sentido vestibular, que é aquele sentido que dá equilíbrio, estimulação proprioceptiva, que é que nem a gente tá de perna cruzada. Se a gente fechar os olhos, a gente sabe que a gente tá de perna cruzada. Esse é o sentido da propriocepção. Então a gente tem que trabalhar essas demandas. Estimulação oral, né, dos alimentos, mas a gente não pode chegar e já inserir um alimento. É todo um processo. A gente entra com alimento na brincadeira, a gente entra com alimento no toque, a gente entra com vários alimentos pela sensibilidade olfativa e só depois a gente entra com alimento na parte oral. Fantástico. Seria mais ou menos isso. E também tem a parte de coordenação motora, que daí entra muito a TO mesmo, essas questões de não conseguir pegar num lápis da maneira correta, de fazer um recorte, um traçado. Aí entra as habilidades de membro superior, que a gente fala, que são as habilidades das mãos mesmo. Então aí, nesse caso das crianças, a brincadeira deve ser um instrumento bem maravilhoso, bem utilizado, né? Sim, a brincadeira é o recurso que a gente mais usa, além da estimulação sensorial, porque é através da brincadeira que a criança se reconhece como indivíduo, que a criança cria uma personalidade, que a criança ela gera uma questão de cooperação com o amiguinho, uma questão de competitividade que vai levar lá para a vida adulta, né? A imaginação, a gente explora bastante. E fora que dependendo da brincadeira, a gente volta no que a gente falou. A gente trabalha a coordenação motora fina, a gente trabalha as questões sensoriais, a exploração infinita. Só que algumas vezes quando a criança ela tem a deficiência, né? Que seria uma deficiência física, que não entra lá no caso do Sirva, ou o transtorno do desenvolvimento global, que seria o caso do autismo, ela precisa algumas vezes ser impulsionada. Ela precisa de um estímulo até para o brincar, né? Ela pode pegar um carrinho e não ter uma função para o carrinho. Ela pode pegar uma boneca e não saber ninar a boneca. Como brincar. Isso, não saber como brincar. Então, nesse ponto, nós terapeutas, né, ajudamos e nós sempre também trabalhamos os pais. Porque eles que ficam a maior parte do tempo com a criança, né? Então, os pais também são assim, tem que trabalhar junto com o terapeuta, incentivando, também estimulando nessa questão do brincar simbólico que a gente fala. Então, o terapeuta ocupacional, ele trabalha a família junto. A família. Não tem como trabalhar uma criança se não trabalhar a família. Porque por detrás dessa família existe uma mãe fragilizada, existe um pai que algumas vezes não conseguiu entender essa situação e saiu de casa. Existe uma família que algumas vezes não tem muita informação, não sabe o que realmente está acontecendo ou não aceita, né? Então, assim, a família tem que ser muito trabalhada. Não tem como, a gente tem que apoiar, acolher essa família,
Não existe qualquer, não só na terapia ocupacional, não existe tratamento da área de saúde sem acolher a família. E não é só na criança, né? O cuidador também do idoso, ou cuidador de uma pessoa adulta que infelizmente aconteceu um acidente e ficou com alguma incapacidade. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando a família, especialmente no acolhimento, na chegada, porque elas chegam com muitas dúvidas, chegam bem fragilizadas, tristes, e temos que dar esse suporte. E Aline, já que você falou aí de outros campos, outras áreas, né, que a terapia ocupacional pode atuar também, sim, né? Idoso, uma pessoa que sofreu um acidente. Sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque lá na clínica Equipe que você trabalha, você atende não só crianças, sim, né? Você sim. atende também adultos e idosos, né? Isso. Como que a terapia ocupacional ajuda no caso, por exemplo, de uma pessoa que sofreu um acidente e está com uma incapacidade temporária ou mesmo uma incapacidade que vai permanecer? Sim, a terapia ocupacional, ela trabalha nessa área dos adultos. Vou falar dos adultos primeiro, dos adultos que sofreram um acidente, ficaram com algum trauma, uma lesão de mão, né, perdeu o movimento. A gente trabalha com a questão de voltar aonde ele estava, né? Ele estava trabalhando, né? Nós temos que ver como que ficou esse posto de trabalho. Depois dessa incapacidade, ele vai conseguir retomar, fazer o que ele fazia, ou a gente precisa adaptar, né? Então, na clínica, a equipe, a gente recebe as crianças, mas sim, eu tenho a demanda de adultos, né? E a gente trabalha muito com fortalecimento, se for a questão de lesão de mão, muito com fortalecimento, atividades que estimulam sensibilidade, porque algumas vezes perde sensibilidade de mão, perde sensibilidade motora mesmo assim, no geral. E através disso também a gente trabalha se ele ficou incapacitado das AVDs, que eu falei pra você, que é as atividades de vida diária ou atividades de vida prática, que daí já entra ir num supermercado, ir fazer uma compra, ir no cinema, dirigir. Então a gente trabalha fazendo com que ele retoma essa função, né? De modo que a gente faz treinos assim, como se fosse realmente executar aquela função. E a gente vai adaptando, dependendo do que for apresentado. E no caso do idoso, Aline, porque eu tive recentemente uma entrevista com a nutricionista, a Flávia Maestrello, e ela falou que é muito importante a atuação do TO, do terapeuta ocupacional, junto ao idoso. Então, como é que vocês, terapeutas ocupacionais, ajudam aí nessa última fase de vida, em que às vezes a pessoa tem uma demência, sim, um Alzheimer? Sim. A gente trabalha com reabilitação cognitiva, que é a reabilitação das funções executivas, que seria a memória, a atenção, a concentração, que dependendo da doença, da condição, acaba se perdendo, né, aí pelo caminho. Então a gente trabalha com bastante estimulação visual, bastante estimulação de exercícios que façam trabalhar esse raciocínio, essa atenção, essa concentração. Existem pacientes que acabam esquecendo as faces, né, os rostos, os parentes. Então a gente trabalha a memória através de fotos, através de álbuns mesmo de fotografia que eu peço para o cuidador trazer. Que essa é uma face muito triste, né, da doença, muito porque triste. Os familiares ficam chocados. Eles chegam bem tristes mesmo, muitas vezes até segurando o choro perto, assim, do paciente, porque algumas vezes gera o medo, né? Será que ele vai também esquecer a minha face, a face da esposa, ou a face de um filho, que seria o parente mais próximo? Então, a gente trabalha nessa reconstrução, né? Tentando passando a estimulação para casa. Não, uma coisa que é muito importante, Mirna, falar, que não adianta a gente fazer as terapias, que normalmente dura no máximo 1 hora por semana, ou 2 vezes por semana, no máximo 2 horas, e não ter o segmento em casa.
Então, a família precisa estar bem consciente Sim. que o tratamento continua em casa. Continua em casa. Normalmente, a gente passa um plano de tratamento, eu falo assim por mim, eu passo um plano de tratamento em casa, né? E em todas as terapias eu dou um feedback. Olha, hoje a gente trabalhou isso, por favor, tem como você dar continuidade em casa? Porque senão não adianta. O nosso trabalho, eu falo que o nosso trabalho vai pro lixo. Porque não adianta a gente estimular ali naquele período curto e a continuidade não acontecer em casa. Isso também para as crianças, especialmente para as crianças. Também, porque é uma fase, voltando só um pouquinho nas crianças, é uma fase em que o cérebro está mais pronto para receber essa estimulação. Os ganhos são melhores, maiores e mais rápidos. Então, se a gente não continuar essa estimulação em casa, vai ser mais lento, ou algumas vezes não vai ter. Então, isso que eu enfatizo sempre. Tem que ter a continuidade do nosso trabalho em casa. E no caso do idoso, Aline, vocês auxiliam também com as atividades, Isso. porque eles se esquecem, né? Se esquecem de tomar o remédio, ou se esquecem onde guardaram alguma coisa. A gente realiza a AVD, mas como um treino, que é chamado de treino de AVDs. Né? Que na verdade também é uma outra coisa que é somente a terapia ocupacional que pode fazer. Que é o treino das atividades de vida diária. Isso mesmo. A gente faz o treino como se fosse a rotina dele em casa. Então foi bem legal você falar a questão dos remédios, que a gente algumas vezes tem que... ele não reconhece mais as horas, ou ele tem dificuldade, a gente coloca imagens, né, de sol, de lua, né, de sol e lua para querer dizer que é meio da tarde. Quer dizer, o remédio que tem que tomar de manhã. Isso, a gente faz uma caixinha, a gente estabiliza uma rotina que tenha mais imagens, que possa chamar mais a atenção dele, sempre com a ajuda do cuidador. A gente não pode nunca esquecer disso. E o que a gente sempre estimula também ao cuidador do idoso, que o cuidador permita que ele continue tentando ser independente. Né? Isso mexe muito com o idoso, né? Com o idoso, com o adulto, que algumas vezes do nada se vê incapacitado. Então, assim, vocês têm que estar ali na supervisão, os cuidadores, mas você também tem que permitir que ele tenha essa independência, porque ele vai se sentir útil. Ele vai se sentir feliz, né? Eu vejo quando eles chegam lá no consultório, eles já... E aí, o que a gente vai fazer hoje? Porque semana passada eu fiz uma atividade, foi super legal, e eu acabei levando para a prática. Isso é um ganho enorme, né? Então, a gente vê que é uma família boa, que insiste, que permite com que esse idoso faça, que realize as atividades dele. Porque realmente, em algumas condições, a dificuldade é maior. E Aline, quando uma pessoa deve ser encaminhada para terapia ocupacional, quando ela deve procurar um TO? Tá. Vamos falar desde o início, né, na saúde da infância. A criança que teve uma intercorrência, uma mãe que teve uma intercorrência durante a gestação, ou assim, no período do parto mesmo, ou a criança nasceu prematura, essa criança, ela já deveria sair do hospital com o encaminhamento para o terapeuta ocupacional e a equipe multi, né? Atrás da caderneta de vacinação tem os marcos do desenvolvimento. Por exemplo, uma criança com 5 meses, ela já deveria estar sentando com apoio. Então, se a mãe olha para a criança e essa criança não tem nem com controle cervical, nem com controle de cabeça, tá com a cabeça molinha ainda, passa pro pediatra, o pediatra avalia e vai acompanhando. Se o pediatra achar legal, passa pro neuro. E assim a gente vai trabalhando tudo junto. Mas eu acho legal, além da equipe estar visualizando, avaliando, essa mãe também estar sempre olhando para essa criança, acompanhando o desenvolvimento dela, né? Então, assim, as idades em que ela deveria estar fazendo determinadas... Isso mesmo, né? São os marcos do desenvolvimento. E aí, essa criança, quanto mais cedo ela for estimulada, o nível de melhora do desenvolvimento neuropsicomotor é melhor, né? Porque a criança, nesse momento, que assim que ela nasce, a cada semana ela tem uma coisinha nova que está aparecendo, uma coisinha nova que está apresentando, e quando essa criança ela não apresenta, opa, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que já fazer a intervenção.
Aí a criança vai crescendo, vai chegando numa idade, a criança começa a ir pra creche, não faz um contato visual. A criança não se socializa com as outras crianças, ela é agressiva, pega o brinquedo, como a gente falou, brinca de maneira inadequada. Então isso também é um ponto da mãe ver que tem alguma coisa errada e tá procurando o terapeuta ocupacional. Aí a criança vai pra fase escolar, né? Que começa a pegar caneta, que começa a pular, que começa a brincar. E essa criança não sabe pular direito, essa criança não anda na linha, essa criança não sabe usar a tesoura, não sabe pegar da forma adequada no lápis, não quer ser independente nas AVDs ou apresenta dificuldade nessa independência. E daí a mãe tem que ficar atenta e procurar um terapeuta ocupacional para uma avaliação, né? Na idade adulta, após um trauma, um acidente, uma amputação, né, perda de sensibilidade por conta de uma lesão de mão, tem que procurar um terapeuta ocupacional também, né? A gente também não falou, mas também tem as questões de esquizofrenia, dos transtornos, que mexe mesmo com essa parte de autocuidado. Então, não só a esquizofrenia, os transtornos globais, assim, como bipolar, depressão. Psiquiátricos. Isso, transtornos psiquiátricos. A terapia ocupacional atua no cuidado, no autocuidado, né? Dela não se esquecer, né? Algumas vezes ela precisa de um incentivo para voltar ao mercado de trabalho e não consegue. Então, a terapia ocupacional também deve ser procurada. Olha quanta coisa! Muita coisa! E na terceira idade, né, na parte da saúde do idoso, as questões de demência, né? Quando ele começa a esquecer de algumas coisas que antes eram óbvias para eles, né? Mas aí geralmente é o cuidador que vai levar. Isso, né? que vai identificar. Vai identificar. Isso. Não consegue mais cortar uma carne, né? Não consegue tomar um banho sozinho, esqueceu como que é a rotina. Daí o terapeuta ocupacional também é indicado. E quando, Aline, a pessoa não aceita bem a ajuda do terapeuta ocupacional, como é que trabalha isso? É tenso. É tenso, mas daí a gente precisa muito do apoio do cuidador, né? Pra que junto com a gente, eu falo que juntos somos mais fortes, né? Junto com a gente consiga conscientizar ele, né? E mostrando pra ele, nossa, olha que legal, você reaprendeu isso. Olha que legal, você tinha esquecido esse rosto e você lembrou. Então, quanto mais ele vê que o trabalho está sendo ótimo, ele vai acabar cedendo, vai acabar ficando mais tranquilo e vai reconhecer, né, que é importante a gente estar ali como mediador desse tratamento, dessa reabilitação. Que o trabalho tá surtindo Tá dando efeito. certo, Isso é ótimo. E Aline, o trabalho do terapeuta ocupacional, ele se insere aí numa equipe multidisciplinar, né? Conta aí com a ajuda de outros profissionais. Sim. Que outros profissionais são esses e como é que é a relação do terapeuta ocupacional com esses profissionais? Mais uma vez eu falo que juntos somos muito melhores, né? Temos uma equipe multi, normalmente mais em instituições a gente trabalha com a equipe multi. E mesmo na clínica onde eu trabalho, como é muito mais corrido, eu pego o psicólogo do paciente, o fono do outro paciente, o que vocês estão trabalhando. Eu, por mim mesma, eu quero saber pra gente poder fazer mais ou menos o mesmo trabalho. Integrado, né? Isso. A equipe multi é formada por fisioterapeuta, né? O terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, que também é ótimo nessas três partes, né? Da infância, do adulto e da saúde do idoso. Temos também a psicóloga, o psicólogo, né? O nutricionista. E tem daí os outros, assim, mas na equipe multi mesmo mais integrada seriam esses. E o relacionamento entre esses profissionais? É ótimo. Pelo menos a minha vivência é ótima. Nunca tive problema. A gente trabalha muito junto. Por exemplo, uma criança que está com dificuldade na independência, né?
Se eu trabalho a parte do treino mesmo, a psicóloga pode trabalhar na parte de conscientização, né? Fazendo com que essa criança se conscientize que é legal ela ser independente, porque ela tá crescendo, né? Conversa com a mãe, olha que legal, seu filho tá crescendo, isso não é ruim. Você vai ficar mais tranquilo, ele vai conseguir fazer as atividades, né? Numa criança... Ela vai conseguir fazer sim, outras coisas também. ela vai ter um pouco mais de vida social, tempo. sim. E com o fono também, com o fisioterapeuta. Normalmente a equipe de estimulação precoce, que é a equipe do 0 aos 4 anos, é formada por essa equipe. De físio, nutri, TO, psicólogo e também lá no Sirva também, onde eu trabalho também. Aline, a vida pode ser mais leve, né? As dificuldades da vida podem ser enfrentadas com maior leveza com a ajuda do terapeuta ocupacional. Com certeza. A terapia ocupacional, eu falo que é uma profissão muito ampla, né? Como eu mesmo acabei falando aqui, ela engloba a vida toda de uma pessoa, né? Desde a infância até a terceira idade. Então, há formas, há meios, há adaptações. Algumas vezes não consegue voltar como era antes, mas consegue viver daquela maneira adaptada, né? Como que eu posso falar? Quando se vive bem, ela acaba... Dignamente. Ela acaba vivendo dignamente daquela nova maneira e feliz, né? Nós estamos para realmente trabalhar essa parte de voltar, de reinserir, né? De trabalhar essa questão funcional. Né? E é possível sim, com certeza. Aline, muito obrigada pela sua presença aqui no Lado a Lado, viu? E por você vir contar pra gente um pouquinho do trabalho do terapeuta ocupacional, né? Que muita gente desconhece, não entende direito como é que funciona. Muito obrigada, Eu que agradeço, Mirna. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre importante para mim. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração e até lá.